Queridos, vamos pegar nossas Bíblias, vamos acompanhar a mensagem dessa noite, cujo tema é: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 24. Leia comigo essas palavras de Davi, que dizem assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Queridos, esse texto me veio à mente, me veio ao coração, logo após a reunião de domingo passado. Os irmãos que aqui estiveram se lembram que nós falamos aqui com bastante precisão, apresentando o Evangelho de Cristo, aquilo que o Evangelho requer de cada um de nós. E ao sairmos daqui, nós fomos comer alguma coisa com um grupo de irmãos, e uma pessoa, portanto, que estava conosco, se dirigiu a mim dizendo: olha, pastor, não sei, depois da palavra de hoje, estou achando muito difícil. Esse Evangelho é muito difícil, é muito complicado. Porque tudo bem que você não deva odiar o seu inimigo, a pessoa disse, mas agora amar o inimigo é complicado. Diz que tudo bem que você não odeie, né? Agora, tem que amar também, não basta não odiar, tem que amar. E aí eu conversei ali, em poucas palavras, com essa pessoa, mas fui para casa pensando que talvez o que essa pessoa pensou, talvez passe também pelo coração dos irmãos, talvez tenha passado já pelo meu coração alguma vez, mas o fato é que quando nós falamos da salvação, e olha que esse tema salvação é um tema muito recorrente, historicamente falando, todos já falaram, já questionaram, já ensinaram acerca da salvação, e ocorre que depois de muito tempo, muitas pessoas falando acerca desse tema, eu ainda acredito que pouco se entende de um assunto tão grave, de um assunto tão primordial, desse assunto tão fundamental, que é a questão do homem em relação a Deus. Quem será salvo? Como acontece esta salvação? Porque quando se ensina esse tema de maneira equivocada, a partir de meros dogmas, não raras vezes criados, inventados pelo homem, muitos se põem no caminho da salvação, mas num caminho de erro. Então imagine só se você estivesse indo para um dado lugar que você não conhecesse, mas que você tinha necessidade de ir àquele lugar, e você pedisse que alguém te orientasse. Imagine se alguém te desse um mapa errado. Você, com toda a sua fidelidade, iria seguir o mapa, mas não poderia chegar ao lugar pretendido, porque o mapa estaria errado. Ou se você pedisse para alguém uma informação e alguém te mandasse no sentido oposto àquele que você precisa ir, certamente você também não chegaria a tal lugar. Então é muito grave a questão da salvação. Nós temos que entender o que é a salvação, precisamos entender por que precisamos de salvação, temos que entender como ela ocorre e, sobretudo, qual é a condição para a salvação. E eu quero começar trazendo para os irmãos esse texto do Salmo 24,
que ele responde imediatamente essa questão. Vamos fazer essa mensagem em 3 momentos, para que vocês entendam o recado de Deus, a mensagem do Senhor acerca desse assunto. O Salmo 24, ele começa, eu quero tomar a partir do versículo 3, com essas perguntas, esses questionamentos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Tomando aqui essas palavras, esses termos, monte do Senhor e santo lugar, talvez Davi tivesse em mente aqui o templo sagrado do Antigo Testamento. Mas o restante do texto, a partir do versículo 7, que parece fugir totalmente do assunto, embora não fuja, mas é a primeira impressão que se dá, a segunda parte nos leva a entender que este Monte Santo e este lugar santo, ele implica o lugar da presença de Deus, ou quem estará eternamente com Deus em sua presença. Quem por fim será livre de todo esse mundo perverso, esse mundo mau, e entrará na eternidade com o Senhor. E o próprio Davi, depois que ele traz tal questionamento, perguntando quem subirá, quem há de permanecer, ele traz a resposta, e a resposta é uma dura resposta. Porque quando se pergunta quem há de experimentar a salvação do Senhor, quem há de entrar para a eternidade com o Senhor, se você pensar em qualquer coisa que seja dogmática, em qualquer coisa que você possa realizar com as suas mãos, talvez seria fácil, né? Digamos assim, olha, Vitor, é o seguinte, você vai ter que cortar esse seu cabelo, não dá certo. O Vitor com um cabelo desse tamanho, como é que ele quer ser salvo se ele tem um cabelo comprido? E há quem pense assim, não há? Aí digamos que o Vitor, muito sincero, fala, não, então eu vou cortar meu cabelo agora, não vou nem esperar chegar amanhã. Arruma uma tesoura aí, corta de qualquer jeito, desde que ele esteja apto, né? Se porventura se exigisse das irmãs que não usassem brincos, que não usassem batom, que não pintassem os seus cabelos, que não pintassem suas unhas, que não usasse, como dizia antigamente, calça esporte, que não frequentasse parques de diversões, tampouco frequentasse cinema, não fosse nenhum tipo de festa em que não fosse uma festa de crente, cuja música seria as músicas de Shirley Cavalhais, Oséias de Paula, Vitorino Silva. Falar em Vitorino Silva, estou ensinando a música dele para cantar na nossa festa do dia 29, Como agradecer por tudo que fizeste a mim. Linda essa música, conhecem? Não merecedor, mas provaste o teu amor sem fim. Aí vem uma frase linda: as vozes de 1 milhão de anjos não podem traduzir a minha gratidão. Por tudo que sou e tudo o que serei, eu devo a ti, Jesus. A igreja toda cantando depois: a Deus seja a glória, a Deus. Vai ser uma bênção, viu, amados? Vamos nos preparar para a nossa festa. Bem, voltando aqui ao ponto. Então, se nós pedíssemos qualquer coisa que fosse nesse sentido, em que você pudesse resolver externamente, tudo estaria resolvido. Bastasse haver o quê? Boa vontade. Por outro lado, eu coloquei um aspecto bastante assim contundente, né? Mas há outros que pensam, não, Jesus morreu por mim, e porque Ele morreu por mim e me escolheu excepcionalmente para a salvação, eu estou salvo. Ponto final. É aqueles que pregam na linha de práticas de obras humanas para a salvação, e aqueles que confiam inteiramente, embora sem o discernimento, na soberania divina. Eles acreditam que Jesus me escolheu, Ele morreu por mim, e se eu sou um escolhido e o preço está pago, nada mais resta a fazer. E aí encerra ali o assunto, e fica só esperando o dia da morte, ou o dia da vinda de Cristo. E embora haja alguma coisa de certo nesse segundo ponto, mas o fato é que Davi, quando ele traz a nós a resposta, quem subirá ao monte do Senhor,
e quem há de permanecer no santo lugar, ele coloca algo orgânico. A condição aqui do Salmo é a condição do ser. Ou seja, ninguém subirá, ninguém há de permanecer na eternidade com Deus, ninguém entrará se não tiver mãos limpas e coração puro. Toca-se num ponto nevrálgico da experiência humana, porque na nossa experiência, a despeito de toda a bondade que possamos realizar, o fato é que todo o problema do homem está onde? Está no seu coração. Lembro daquela situação em que Cristo, ele explicando para os líderes da religião judaica, isso porque os líderes pensavam que aquela água que eles abençoavam era capaz de purificar o homem de alguma coisa. Jesus disse que nada que há fora do homem, entrando nele, o pode contaminar. Se não pode contaminar, nada que seja fora também pode purificá-lo. E Cristo justifica dizendo que é do coração que procede. Então, o coração do homem é o nosso ser mais íntimo, é a sede das nossas emoções, é a sede do nosso pensamento. Todos os nossos relacionamentos, eles são determinados a partir do nosso coração. Todos os nossos relacionamentos, as nossas ações, as nossas obras, o nosso viver, tudo é determinado a partir do coração. E olhando para esse salmo, não somente Davi responde que a condição é ter mãos limpas e coração puro, ele ainda diz mais que não entrega a sua alma à falsidade. E quem é que pode dizer que não tem nem um pouquinho de falsidade? Alguém está habilitado para falar, eu sou 100% sem falsidade? Deixa eu ver a mão. É todo mundo falso aqui? Misericórdia. Sério? Todo mundo é falso? Em maior ou menor? Tem uns que são falsos demais, né, irmão? Não dá. Não, tem uns que não dá, né? Tem outros que são razoáveis. Tem uns que são bem escondidos, mas de vez em quando soltam uma falsidadezinha, né? Você vê o quanto o nosso coração precisa de salvação. Mas aí Davi, continuando, e agora eu já imagino que agora Davi, ele fala profeticamente, talvez ele não entendesse exatamente o que estivesse falando, mas de repente, a partir do versículo 7, ele começa a dizer, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. De repente ele começa a colocar um grande cortejo, de anjos, de portais, de autoridades espirituais no mundo espiritual, e vozes dizendo, abram caminho, porque alguém está subindo. Este alguém que está subindo é aquele mesmo que um dia se fez homem, que um dia se fez carne. O Cristo de Deus se revestiu da humanidade, para então agora, tomando esta humanidade, salvá-la. O fato é que ele pega aquela humanidade gerada no ventre de Maria, conhecida por Jesus de Nazaré, ou conhecida pelo nome de Nazareno, aquele homem que ali viveu, habitou entre as pessoas, e agora aquele homem Jesus é simplesmente elevado na sua natureza humana. É um homem que foi colocado no caminho da obediência, como diz Hebreus no capítulo 5, Jesus, ou seja, nos dias da sua carne, referindo-se à sua humanidade, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Depois de toda a sua existência humana e terrena, agora vai um homem subindo, voltando ao Pai. A ascensão de Cristo como o maior símbolo da salvação humana, no sentido que agora um homem está subindo em direção ao Pai, está voltando ao Pai, à casa do Pai. Vamos entender essa subida de modo pedagógico. Não entenda a salvação como sendo a mudança no espaço, de um lugar para outro, mas agora esse homem Jesus é aquele que sobe às alturas. E portanto a resposta seria basicamente duas. Em primeiro momento, Davi dizia assim: vai entrar na glória eterna somente aquele que é puro de coração, aquele que é limpo de mãos, aquele que não jura dolosamente, aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Logo eu percebo que está todo mundo fora dessa grande salvação. Logo eu percebo que nós não estamos habilitados. Logo eu percebo que homem algum está habilitado
para entrar na glória eterna. Mas logo Davi diz: sim, mas agora permita-me dar uma segunda resposta. Este que é limpo de mãos, este que é puro de coração, este que não entrega a alma à vaidade, este que não jura com dolo, este é Jesus. Jesus é o único homem que pode subir, que pode entrar, que pode permanecer. Ninguém mais está habilitado a estar na glória eterna com o Pai. Logo a pessoa fala assim: e agora? O que vai ser de nós? Se somente o Cristo de Deus, encarnado na sua humanidade, agora só este homem que foi puro, porque Jesus de fato ele teve uma humanidade sem pecado. Em nenhum momento se achou dolo em seus lábios. Alguém que não tinha falsidade no seu coração, não tinha mentira nos lábios. Alguém que era de mãos puras, coração puro. Eu falei: pastor, mas e agora? O que fazer diante de uma resposta tão rigorosa, se só Jesus pode voltar? E a resposta seria o que está nos versículos 7 a 10, esse grande coro. Eu imagino ele acontecendo por ocasião da ressurreição e, sobretudo, da ascensão de Cristo, ele entrando nessa glória eterna. E é aqui o ponto em que nós precisamos agora refletir. Fizemos a nossa introdução no Salmo 24, mas precisamos perguntar: por que Cristo se encarnou? Por que Cristo teve um viver humano? Por que Cristo morreu na cruz do Calvário? Por que Cristo ressuscitou? E por que Cristo ascendeu aos céus, retornando ao Pai, ou levando a humanidade de Jesus para a presença do Pai? A resposta a tudo isso, a razão por que o Cristo de Deus se encarna, tem um viver humano santo, sem pecado, morre na cruz, ressuscita e ascende aos céus, é a resposta que nos dá a esperança da salvação. No sentido de que não pense você que Cristo tão somente veio morrer na cruz para que você olhe e fale assim: que legal, gostei, como Ele é bom, como Ele nos ama, e agora estou feliz porque simplesmente Ele, como diz, Ele morreu pelos meus pecados e está tudo certo, está tudo resolvido. Quero apresentar alguns textos para os irmãos, quero que todos me acompanhem. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. Vamos a uma primeira resposta. Capítulo 6 de Hebreus, versículos 18, 19 e 20, que diz assim, olha, vamos ler a partir do 17, tá bom, queridos? Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a promessa que se refere aqui, a promessa da salvação, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos. Versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus entrou como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Logo os irmãos percebem que a encarnação de Cristo, a morte de Cristo e sobretudo a ressurreição e a ascensão de Cristo visa construir um caminho. O escritor aos Hebreus coloca claramente que Cristo, ele veio a fim de morrer na cruz pelos pecados de toda a humanidade, mas não é simplesmente um sacrifício, é sobretudo a construção de um caminho. Ou seja, Deus poderia fazer de vários modos a obra de redenção, afinal Ele é Deus, Ele teria toda a condição de pensar uma forma de redimir o homem, mas não foi outra, senão que Ele precisou entrar na própria criatura, fazendo-se homem, para que agora este homem pudesse voltar ao Pai. Jesus é o primeiro homem a entrar na glória, e o escritor aos Hebreus coloca claramente que agora Ele entra lá para dentro do Santo dos Santos, é como que uma âncora, ele usa essa expressão, que penetra além do véu.
E ele entrou ali como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele entra para interceder por nós. Você tem alguém que ora por você diariamente, constantemente, sem nunca se cansar, sem nunca parar. Alguém que está à direita do Pai, rogando por cada um de nós, pela nossa salvação. E agora sabemos então que se Jesus Cristo é quem ora por nós, é quem efetua uma obra de intercessão por nós, está em Hebreus capítulo 7, versículo 25, quando diz que estando ele à direita do Pai, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Cristo não somente ele morre na cruz do Calvário, mas agora ele se empenha para que você experimente a salvação que ele efetuou. Ou seja, nós temos uma garantia, é uma âncora. Âncora é a segurança, é onde nós conseguimos encontrar a nossa certeza, a nossa firmeza, o nosso fundamento. Por mais que nós vivamos muitas vezes como que num mar muito agitado, alguém que está no mar, por exemplo, aquele mar agitado, dentro de um barco, possa de alguma maneira ver que é muito inseguro estar ali, mas a ideia da âncora é que você não vai jamais ser levado pelas ondas da vida, pelos problemas da vida, nem mesmo pelos nossos próprios pecados. Ou seja, o Senhor, ele começou uma obra em nós e ele há de completar até o fim. Certamente nós vamos sim, não se desespere, não tenha nenhuma dúvida. Agora, leve a sério, no sentido de que é dito que ele pode salvar completamente aqueles que por ele se chegam a Deus. Então o nosso papel é nos achegarmos a Deus. Ou seja, não pense que agora, porque ele é a nossa âncora segura e firme, que penetra além do véu, que não precisamos nos achegar a Deus. Ele pode salvar completamente, ou seja, uma salvação plena, espírito, alma e corpo, todos aqueles que se achegam a Deus por intermédio dele. Interessante, quando nós lemos os evangelhos, sobretudo o quarto evangelho, o evangelho de João, porque João, quando fala dos milagres de Jesus, diferentemente dos três primeiros evangelistas, João coloca cada um daqueles milagres na forma de sinal. Inclusive, João vai evitar usar a palavra milagre e vai sempre usar no lugar de milagre a palavra sinal. Então, quando alguém diz assim, Jesus realizou o milagre da transformação da água em vinho, aí João diz, Jesus realizou o sinal da transformação da água em vinho. O que significa que para João, os milagres de Cristo, eles representavam, na verdade, eles sinalizavam a obra de salvação que ele veio realizar. Ou seja, os homens estão cegos, porque não conseguem ver a Deus, não conseguem compreender a vontade de Deus. Os homens estão paralíticos, porque não conseguem caminhar na vereda da justiça, na vereda da verdade. Os homens, eles estão leprosos, a lepra da rebelião, a lepra do pecado. E então, todos os milagres que Jesus realizou, quando esteve aqui na terra, eles representavam como que Cristo estivesse dizendo, olha, assim como eu estou curando agora o cego de nascença, eu também quero curar os seus olhos espirituais. Do mesmo modo que eu estou agora curando um paralítico, eu quero curar vocês da paralisia espiritual. Ou seja, ele veio demonstrando a todos nós que ele tem uma obra de cura, ele tem uma obra de salvação, ele tem uma obra de libertação. João capítulo 14, interessante, vamos encontrar um dos textos mais belos das Escrituras, que Jesus fala sobre a casa do Pai, e ele fala sobre um caminho que nos leva a essa casa do Pai. Ou seja, a encarnação de Cristo é como quem constrói um caminho. A ressurreição e a ascensão de Cristo é agora ele abrindo um caminho de volta ao Pai. Olhando nós, então, para Cristo, nós entendemos que esse caminho, ele está aberto e que é possível. Agora, o caminho não é para meramente ser acreditado. O caminho não é meramente para ser crido.
no sentido de alguém falar: eu acredito que Jesus é o caminho. Talvez o texto, um dos mais conhecidos, né, seja João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora, qual é a implicação de se afirmar que Jesus é o caminho? Ora, o caminho é para ser o quê? Trilhado, percorrido. Então, nós somos convidados a seguir neste caminho que é um caminho de redenção. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu pelos nossos pecados. Ou seja, você recebe perdão de Deus. Isso resolve o primeiro problema do homem, que são os pecados cometidos contra Deus. E Gálatas capítulo 1, versículo 4 diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Mas uma vez perdoados os pecados, nós ainda temos um outro problema, que é o problema da consciência que ainda é caída. E talvez esse seja o grande problema da cristandade de um modo geral, porque ao mesmo tempo em que se apregoa Jesus como Salvador, Jesus como Redentor, ao mesmo tempo que eles cantam e glorificam a Deus pela obra de salvação, os homens continuam pecando. Você pode olhar para a sua própria experiência. Não raras vezes passamos 10 anos, 20 anos, 30 anos com os mesmos pecados. Às vezes com uma ofensa no nosso coração, que carregamos anos a fio. Às vezes a pessoa não consegue perdoar o outro. É um problema. E às vezes alguém não consegue perdoar o outro pelo erro daquela pessoa para com outra pessoa. Há quem se ofenda com a ofensa de outros, inclusive. Já imaginaram? Digamos que o Marco Serra cometa algum erro contra o Adriano, e eu, porque sou amigo do Adriano, fico ofendido agora com o Marco Serra. Aí leva aquela ofensa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Me recordo de um exemplo, certa ocasião, diz que um homem ia passando, né, tinha um pequeno riozinho, e uma moça querendo atravessar, mas com medo das águas, e aquele homem pegou pediu licença, pegou a moça no colo e a atravessou aquele rio com ela. 20 anos depois desse episódio, aquele homem que atravessou aquela moça se encontrou com uma pessoa que disse assim para ele: olha, você lembra daquele dia que você atravessou aquela moça? Ah, lembro sim. Assim, você pensa que ninguém estava vendo? Eu vi. Aquela pessoa viu naquele gesto maldade, como que interpretasse aquela atitude daquela pessoa como se ele estivesse tendo alguma coisa impura, alguma má intenção. E aí ele disse: é verdade, interessante é que eu carreguei aquela moça por menos de 1 minuto até chegar do outro lado, e você me carregou na sua consciência por 20 anos. Então, não raras vezes, nós temos esse problema. Por que nós cremos no Cristo crucificado, mas cremos que Ele nos liberta dos nossos pecados, mas não temos a libertação efetiva desse problema? Há 2000 anos prega o cristianismo que Jesus resolveu o problema do pecado, e eu creio piamente que a obra de Cristo Jesus não somente é suficiente, mas é poderosa para resolver o problema do pecado. E portanto, uma das grandes declarações do Evangelho é que quando Jesus morreu, Ele destruiu o pecado. Aquilo que a lei não era capaz de fazer, Cristo fez mediante a sua morte. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 4. Agora, por que essa verdade é anunciada há tanto tempo e as coisas não mudam? Certamente deve haver um erro em algum lugar. Nunca um erro do lado do Evangelho, mas talvez haja um erro de compreensão da minha parte, quem sabe da sua parte. Eu quero fazer os irmãos se recordarem de um dos grandes temas da reforma protestante, quando é dito que Lutero teria encontrado uma Bíblia acorrentada, e num porão, e tendo ele aberto aquela Bíblia, abriu exatamente no lugar onde dizia: o justo viverá pela fé, ou o justo
é justificado por meio da fé. A partir de então, essa grande verdade começou a ser anunciada de uma forma como nunca outrora havia sido, senão talvez nos tempos do apóstolo Paulo. Ou seja, foi esse o primeiro passo e o lema da reforma protestante: o justo virá da fé. Ocorre que, com o problema das traduções das Escrituras, este é um ponto nevrálgico da coisa. Eu preciso que vocês entendam categoricamente o que eu vou dizer agora. Quando Paulo, Pedro, João ou Jesus falaram aquelas palavras, ou quando os apóstolos escreveram os evangelhos e as epístolas, eles usaram uma palavra grega para fé. A palavra grega, pistes, é assim que eu falo, ou o verbo equivalente, que é o ato de ter fé, pistiu. Imaginem vocês que duas palavras, um substantivo para fé e o verbo correspondente foram usados em grego. Quando então houve a primeira tradução da Bíblia, que foi para o latim, a conhecida Vulgata, Jerônimo que fez essa tradução, quando colocou a palavra fé para o latim, ele encontrou a palavra correspondente fides. Estão entendendo ou não? Fé, aqui pistes, colocou fides. Quando então ele busca o verbo correspondente ao substantivo, ele não encontra na língua latina um verbo correspondente. No latim não existe um verbo que corresponda ao substantivo fé. Vocês entendem? O substantivo fides. O mesmo acontece em português. Fé não é um substantivo. E o ato de ter fé? Qual é a palavra que nasce do substantivo para gerar a ação de se ter fé? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Crer. Eu crer. Mas o crer não é da mesma raiz. E portanto, se não é da mesma raiz, não traz o mesmo sentido. Porque a raiz de uma palavra é o seu sentido, o seu significado. É o valor semântico. Não tendo no latim um verbo correspondente, então Jerônimo foi buscar uma outra que pudesse aproximar-se da ideia. Ele trouxe a palavra credere, que deu em português o crer. Daí se propagou que se deve crer para ter fé, que se deve apenas acreditar para ter fé, ou para ser salvo. Daí as pessoas falam assim: não, eu acredito, e desde que eu acredite, então eu estou salvo. Aí a pergunta que eu faço é: será que esse acreditar, essa crença, é suficiente para mudar o nosso interior? Bem, a resposta talvez seja muito subjetiva, né? Alguns diriam: não, eu creio que é suficiente. Então, não fale mal de mim. Eu estou dizendo que no texto escrito pelos apóstolos não existe a palavra crer. Tá bom? Então, mas não é culpa minha, foram eles que não usaram. Eles usaram outro termo, que é a palavra fé e o verbo correspondente em grego. A palavra crer só aparece no latim por não existir na língua, e aparece no português. Mas em grego existe lá o verbo pisteu, que é o ato de ter fé. Então não seria esse o caso, olhem para mim, que nós acreditamos em tantas coisas. Talvez, aqui no nosso meio, nós somos apenas 280 pessoas hoje à noite, mas talvez aqui tenha pessoas que acreditem em lobisomem. Bem, já não é tempo mais acreditar em lobisomem, mas a era da caneta azul, tudo é possível. A era da caneta azul é a era da ignorância, que os valores se perderam, as palavras se perderam, tudo se perdeu. Vai lá olhar o vídeo do camarada lá, tem milhões de acessos, todo mundo envolvido. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta. O nome dela está... Ninguém quer falar porque não quer fazer parte da era da caneta azul, né?
Então, na era da caneta azul, tudo é possível. A ignorância. A pessoa vai ler o livro da Dragão Perdida, reclama. Ah, pastor, esse livro é muito difícil. Tem que ler com dicionário. Você queria ler com o quê? Se não for o dicionário. Tá bom, e qual foi o livro fácil que você leu esse ano? Qual foi o livro fácil? Foi Turma da Mônica? Gibi? O que você leu? Talvez não tenha lido. Então nós temos que fugir desta era. Então nessa era de ignorância, tudo é possível. Talvez alguém acredite em lobisomem, mula sem cabeça. Aí você fala, pastor, mas eu acho isso ridículo. Alguém diz, né? Ora, mas tudo bem, talvez seja um pouco ridículo. Mas há quem, por exemplo, acredita, digamos, que o diabo anda na sua cola 24 horas para furar o pneu do seu carro. Ou não tem? Não tem quem acredita que quando o pneu fura, fala, o diabo está furioso? Não, é uma taxinha. Só uma taxinha. Um parafuso. Mas você deu o nome de diabo agora. Há quem acredite nos dias de hoje, em sexta-feira 13, se for no mês de agosto, misericórdia. Fazem jejum para se livrar desse mal, desse dia. Fazem campanha. Há pessoas que trazem das terras de Israel água do mar, do rio Jordão. E ele não sabe que aquela água lá é igual a da sua casa, a mesma coisa. Talvez a sua seja até mais bem tratada. Ou não. Mas há quem acredite. E o pior, quando se acredita nessas coisas, as pessoas acabam vivendo intensamente nisso. Agora, com respeito ao Evangelho, esse acreditar nos leva a viver intensamente? Pense comigo. Vamos pensar um pouco. O Evangelho de Cristo são as palavras que Ele anunciou. Então, esse crer deste modo que estou aqui apresentando hoje, ele é fraco. Ele não dá conta de resolver o seu problema. Porque quando se diz acreditar, você acreditou numa história no passado, história essa que não está viva e não está acontecendo dentro de você. A palavra fé, seja do grego ou do latim, tem a mesma raiz da palavra fidelidade. Sabe quando alguém olha para o crucificado? Jesus declarou lá no Evangelho de João, quando o Filho do Homem for levantado, ele disse, atrairei todos a mim. Você já foi atraído pelo Cristo crucificado? Olhe para a cruz por um momento. Olhe para o Cristo de Deus por um momento. Mas não fica chorando por isso não. A pessoa vai assistir o filme do Mel Gibson lá, né, a Paixão de Cristo, sai colinchado, tadinho de Jesus, é muita pancada. Aí sai outro criticando, não, esse cara exagerou, não é bem assim, não pode ser, muito exagero. Mas o fato é que a mensagem da cruz está se perdendo dos nossos olhos, do nosso entendimento. Olhar para o crucificado e ser atraído por ele, a palavra atraído, atração, é você estar totalmente tomado e envolvido de admiração pelo ato da crucificação e a mensagem que ela traduz. Qual é a mensagem que a cruz traduz? Quem pode falar? Qual é a mensagem que a cruz traduz? Falava semana passada sobre a abnegação de Cristo. Queridos, nós somos muito cheios de razões. Nós temos muitas verdades. Nós temos muitas justificativas. Nós somos cheios de justiça própria. E por causa disso, nós agora começamos a estabelecer sobre o outro um peso muito grande. Tem pessoas que perseguem o outro em nome da verdade. Tem aqueles que desprezam o outro em nome da verdade. Mas isso aconteceu na história toda. Quantos não foram mortos, apedrejados em nome de Deus? Não seria isso tomar o nome de Deus em vão?
Como já disse um ateu, no seu livro, falou assim: para mim, muito mais tomar o nome do Senhor em vão é quando você confere a Ele a sua maldade. Você faz uma maldade para alguém e fala: não, é em nome de Jesus, é porque Deus não pode aceitar isso. Está usando o nome de Deus para justificar a sua maldade. Você está maculando o nome dele, você está deixando de santificar o nome de Deus. Aí se persegue ao longo. A Igreja Católica Romana, imaginem, já pregou, já acreditou, já ensinou, já procedeu, num certo tempo, dizendo que negro, mulher e índio não tinha alma. Com que autoridade seria? Em nome de Deus. Pessoas são perseguidas, pessoas que sofrem de epilepsia são humilhadas nas igrejas até os dias de hoje. Em nome de quem? De Deus. Era para acolher aquela pessoa, levar para um lugar, dar um remédio, levar ao hospital, cuidar. Não, fica expulsando o demônio. Não é demônio, é demônio. Vocês já ouviram falar disso? Já viram isso acontecer? Tinha uma senhora, quando eu era criança, na igreja que eu congregava, que ela era muda e surda. E acontecia que os irmãos queriam expulsar a todo custo o espírito mudo. E a bichinha, tadinha, não tinha o que fazer, ficava só gritando, porque você sabe quando aqueles crentes cercam o outro, e começa, um puxa, o outro empurra, e outro grita, outro cospe, e a senhorinha ficava ali, ela ficava desesperada. Aí dava até a entender que fosse demônio, mas não era só desespero. Se ela pudesse falar assim: gente, me deixa em paz, deixa eu ficar sentadinha aqui no meu lugar, não mexe comigo não, eu sou doente. Mas faz isso em nome de quem? Em nome de Deus. Ocorre, queridos, que nós temos que então, quando olhamos para o crucificado, entender. Imagine só quando diz: serão todos atraídos. Quando você olha, você entende que aquele homem, o único, de quem diz o Salmo de número 24, que não tinha dolo, puxa vida, mentira nenhuma nunca saiu dos seus lábios, coração puro, mãos puras, aquele que só sabia amar, perdoar, abraçar, abençoar, nada mais além disso. Puxa, que razão ele tinha? Ou qual foi o mal que ele cometeu, melhor dizendo? Qual foi o mal? O que ele poderia fazer? Eu dava o maior apoio para ele. Bora pegar uma pedra que tacar na cabeça do soldado, bora reagir, se defenda. Poxa, você, se tem alguém certo nesse mundo, é o Senhor. Mas ele estava ali para que o seu próprio sofrimento representasse, significasse algo para nós. Como que ele dissesse: olha, o único caminho que leva o homem de volta a Deus é o caminho da renúncia. É quando você tem razão e você abre mão da sua razão e perdoa. Poxa, quando tacaram aquele tapa na face de Jesus, aquele golpe, e ele dizer assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu tivesse lá, eu dava um grito: sabe não? Se ele não sabe, quem é que sabe? Mas olha a pureza do coração de Cristo. Cristo tinha um entendimento de que o pecador, o mais vil pecador, ele está naquele caminho pela ignorância, pela cegueira, pelas trevas do entendimento. A maldade é um estado de consciência. A maldade, o pecado, é uma ignorância. Quantas vezes nós cometemos os mais perversos pecados e acreditamos que estamos no caminho certo, porque nós temos a nossa certeza, mas às vezes estamos cegos, estamos iludidos. O Cristo crucificado, ele está dizendo: olha, este aqui é o caminho. Por isso que ele, em outro lugar, falou para os seus discípulos assim: olha, eu, Jesus, eu estou indo para Jerusalém. Lá eles vão me prender, eles vão me humilhar, eles vão cuspir em mim, eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Mateus
capítulo 16, versículo 21. Pedro falou: Senhor, peraí, para. Que conversa feia é essa? Você vai para Jerusalém para morrer, vai ser preso. Você tem que fazer o contrário, não vá para lá não, Jesus. Mas o Senhor é teimoso, eu sei que o Senhor é teimoso. Eu vou contigo porque eu vou te defender. Eu tenho uma espada, eu vou sacar minha espada, eu vou entrar em tua defesa. O que Jesus respondeu a Pedro? Arreda Satanás, adversário. O que significa isso? Se Pedro, naquele momento, é adversário de Deus, se ele está numa posição contrária à vontade de Deus na pessoa de Cristo, significa então que a vontade de Deus é que o homem sofra, que ele perdoe e que ele seja morto. Porque a morte não é uma questão de masoquismo, não, ou de... mais ou menos, não é uma questão. A questão é que quando você sofre, o sofrimento voluntário, não coercitivo. Porque se alguém obriga você a uma situação, você é obrigado, você não está passando por nada. Agora, quando você fala: não, eu vou para Jerusalém, eu sei o que vai acontecer, mas eu estou disposto a me dar, a me entregar, a perdoar, a amar indistintamente, sem lançar na face dos homens os pecados, conforme diz Paulo, né? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou então você está do lado da sua razão. Eu pergunto: Pedro tinha ou não tinha razão quando falou para o Senhor: Senhor, isso de modo algum te acontecerá? Ele não falava com razão ou sem razão? Pessoal? Lógico, quando a gente lê a Bíblia, a gente fala: não, Jesus está certo e Pedro está errado. Porque vocês já foram do problema, você tem a referência que Cristo falou, ele está certo. Mas, na vida real, Jesus estava certo? Ou Pedro estava certo? Na vida real, no conflito da vida, como é que nós agimos? Nós somos Pedro ou somos Jesus? Nós somos a verdade em Cristo ou somos Satanás? Essa é a questão que eu quero que vocês entendam. Aí Jesus disse: olha, se alguém quiser vir após mim, vai ter que trilhar o mesmo caminho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando você então olha para o crucificado e entende que a morte dele representa renúncia, amor, altruísmo, perdão, misericórdia, que significa tudo o que você quiser colocar aqui, que seja puro e que é contrário a qualquer tipo de reação, a qualquer tipo de vingança, a qualquer tipo de retaliação. Quando você entende isso, a pergunta é: você é atraído por essa verdade? Essa verdade te atrai? Ela atrai, ainda que seja no sentido oposto. Quando essa verdade me atraindo me ofende, porque eu não estou à altura dessa verdade, mas eu quero essa verdade, eu preciso dessa verdade, e eu preciso, portanto, contemplar o crucificado, para que o brilho do crucificado, o Espírito crucificado, possa resplandecer em mim. Esse Cristo habita dentro de nós. O Espírito de Cristo está dentro de você. Ele é a força. Não faça nada por medo, não faça nada por pressão, não faça nada precipitadamente, não faça voto, não queira se reconciliar agora, para de bobagem, mas vamos começar a voltar a nossa face para Cristo. Talvez o espírito de Laodiceia nos afastou da adoração genuína, que é a admiração pela verdade que é Cristo. Olhemos, portanto, para Ele, oremos cada ato da morte de Cristo. Fala: Senhor, eu quero isto aí, eu quero, eu preciso. Diga ao Senhor: eu não tenho. De vez em quando alguém aparece: pastor, depois que eu vim para esse ministério, eu não sei nem orar mais, eu nem oro mais, não tenho nem vontade de orar. É lógico que vocês oravam um tanto de bobagem,
e aqui não tem lugar para essas coisas, aí você desestimulou. Quando você orava, você gritava, depois você achava que tinha poder, aqui não tem lugar para isso. Se você gritar, todo mundo, oxe, está tudo bem com o senhor? O que está acontecendo? Se você orar igual antigamente, vão achar que está endemoniado. Você não tem mais estímulo para orar, porque lá é cada um querendo encontrar a palavra mais bonita, dar o grito mais alto, falar a língua mais bonita. Está ali, o Alain falava em línguas. E ele falou assim, ó, eu era criterioso. Ele falou assim que não gostava de falar tepalabalaia. Ele achava que tepalabalaia era muito... Todo mundo fala tepalabalaia. Aí ele queria falar uma palavra mais... Como é que é? Uma erudita. Aí ele criava umas palavras diferentes. Inventava. Ficava bacana. Todo mundo, rapaz, mas a língua dele é boa, hein? Puxa vida. Aí chega aqui e não tem estímulo. Uma vez nós estávamos no culto, a irmã levantou, começou a falar em línguas, né? Começou gemendo devagarzinho, foi aumentando. Eu estava pregando, né? Aí vamos ouvir. Quando ela viu que todo mundo estava olhando para ela, ouvindo, aí ficou sem jeito. Falei, não, pode continuar, nós queremos entender. O que a senhora quer dizer? Fala. Precisamos entender. Ah, mas não é assim. Ah, então, fica quietinha, senta aí que não vai funcionar. A Bíblia diz, aquele que ora em outras línguas deve saber o significado. E se você não sabe, a Bíblia diz, fique calado na igreja. Calado. Quer falar? Fala com você mesmo aí dentro. Eu sei Deus. Deixa os irmãos em paz. Então perde o estímulo. Quer orar? Você tem muitos motivos para orar. Você tem muitas questões para tratar com Deus em oração. Por que ao invés de nós ficarmos justificando? Não, eu estou com um problema assim porque a sogra não presta, poxa, ela também, ninguém merece uma sogra daquela. Ao invés disso, por que não ir diante do Senhor e falar, Senhor, meu coração tem profunda dificuldade de se relacionar com a minha sogra é um problema para mim. E eu sei que eu estou na minha razão e que ela é que não presta, o Senhor também sabe disso. Mas o problema não é a questão de quem tem a razão, é que o cristão que tem o Espírito de Cristo precisa perdoar, ser longânimo. E eu não tenho tais características, porque eu estou sendo dominado pelo meu ego caído. E eu peço ao Senhor que o Senhor trate com a minha alma, me ilumina, me ajuda, que o Cristo que habita dentro de mim possa reagir diante destas situações. Me constranja, Senhor, com a tua presença. Meus queridos, se você fizer isso, eu tenho certeza, eu mudo o meu nome, se você não obtiver uma resposta da parte do Senhor. Eu digo isso porque já experimentei. O Senhor já me deu tanta pancada, muita pancada. E eu estou recebendo muita pancada ainda, tem muito para receber, tem muito para tratar. Não vai parar aqui nessa vida não, vamos continuar depois. Porque se a vida consiste em conhecer ao Senhor, todo conhecimento vai promover crescimento. Se tem crescimento, é porque você está superando muitas outras coisas. Sim ou não? Então, queridos, por que não voltar os olhos para o crucificado? Começarmos a orar, Senhor, que a tua obra na cruz me atraia. Eu não quero apenas acreditar na tua morte, eu quero ser atraído pela sua morte. Eu quero olhar para a tua morte e ficar totalmente extasiado pelo amor, pela graça, pela beleza, de modo que eu deseje profundamente no meu coração apenas isso, ser como tu és. A partir daí, começa a nascer a fé no coração. A fé enquanto fidelidade. Você não raras vezes, se começar a orar assim, vai surgir alguma situações vão surgir, e quando você estiver no meio da situação,
Dentro de você, a voz do Espírito Santo, que é intuitiva, vai falar para você: é isso aí, olha. E talvez você nem vá ouvir a voz dele, você vai até mesmo proceder, mas logo após ela volta e fala assim: agora. Mas não é de acusação, nunca é de acusação. O Consolador, que está, essa figura do Consolador, aquele que está ao lado, lógico que ele não está ao lado, está dentro de nós, mas a ideia de estar ao lado quer dizer que ele na sua existência estará sempre ao teu lado, contigo, para te guiar, para te orientar, para te ajudar, para te estender a mão. Ele não é acusador, ele te ensina. A unção que do Cristo recebemos nos ensina todas as coisas. E ele então vai falar com você. Você vai ter uma tristeza muitas vezes, não uma tristeza de morte, mas uma tristeza que gera arrependimento. Você vai ficar constrangido. Aí você tem que insistir, porque logo mais virá uma situação semelhante, e você vai começar a discernir as coisas. Na medida que você vai discernindo, porque o Espírito Santo vai te mostrando, você vai percebendo onde estão os problemas. Você vai parar de lutar contra pessoas, contra carne e sangue, e vai começar a entender que todo o problema está nas regiões celestiais da sua consciência, do seu coração. Vai perceber que existem forças que querem o teu mal, que querem que você resolva tudo na bala, no tiro, na pancada, no grito, na briga. E aí então você vai percebendo, pouco a pouco, não é de uma vez só, a luz vai brilhando, você vai discernindo, um novo sentimento vai brotando, uma nova maneira de agir diante daquela situação vai nascendo, algo gerado pelo Espírito de Deus. Uma coisa é certa: o homem nunca será redimido pelo seu ego. Ou seja, não é a nossa força humana, não é o nosso braço que vai nos salvar. Não queira levar as coisas no supetão, é na oração, é na comunhão, é na contemplação. Talvez você diga assim: pastor, eu quero mudar. O que você vai fazer para mudar? Você vai ter que ser atraído por ele. Só quando ele te atrair, é que então você vai experimentar uma salvação real. Só quando ele te atrair. Não adianta colocar crucifixo, é contemplação. Não deixe de orar, de ler a Escritura, de meditar, de buscar se entender melhor seu coração, porque o Senhor vai mudar a nossa alma. É aquilo que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 em diante. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, nós não devemos ter esse véu sobre o coração. Não adianta você ter uma crença cega, ficar lendo o Antigo Testamento sem entender nada, lendo a Bíblia sem entender nada. Temos que tirar esse véu. Olha o que diz o versículo 18: e todos nós com o rosto desvendado. Esse véu significa os conceitos sobre Deus do Antigo Testamento. Esse véu significa o entendimento que se tinha acerca da verdade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento obstrui a visão. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo. Leia de novo, capítulo 3, versículo 13. E não somos como quem? Diga, nós não somos como Moisés. Diga para o seu irmão, não seja como Moisés. Mas Moisés é tão bom, Moisés não é para ser igual a Moisés, que punha véu sobre a face, numa insistência, para que as pessoas não entendessem que o Antigo Testamento era passageiro. Aquela glória
é a glória da lei, é a glória dos profetas, é a glória da Torá. Ela ia acabando. É como que Deus ia dizer: olha, está vendo aquela glória apagando? Está apagando, está minguando. Ela vai passar, assim como o Antigo Testamento vai passar. E Moisés falou: não, mas vou colocar um véu, para ninguém perceber o término da aliança. Foi Paulo que disse: quer brigar? Vá brigar com ele. Se quiser falar de mim, fale. O Alexandre disse que Paulo disse, dá o texto. Seja homem de verdade, não seja menino. Quer falar? Fale a verdade. Essa é a fundamentação. Esse véu, olha o que ele causa. Capítulo 3, versículo 14. Mas os sentidos dele se embotaram, ficaram entorpecidos. Até hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, impedindo de que eles vejam quem? O Cristo de Deus. E a teologia moderna, dogmática, também não é um véu que nos impede? Os conceitos doutrinários que nós recebemos também não é um impedimento de nós avançarmos? Na hora de você avançar, você fala: não, não vou avançar não. Porque não, meu irmão, para você poder dar um passo, subir um degrau, tem que abandonar o anterior. É uma escada. Deixa o degrau para trás. Aquele degrau foi bom, te serviu, mas agora é hora de abandoná-lo para seguir adiante. Está aqui, versículo 18. E todos nós com o rosto desvendado. Esse véu é o véu da lei, é o véu da Torá, é o véu de Moisés. Deixa de lado esse véu. Para quê? Contemplando como por espelho a glória de quem? A glória do Senhor. Cuidado com essa glória do Senhor. Você viu pensando numa coisa muito bonita, uma luz muito forte. Porque crente tem negócio: a glória do Senhor, a glória vai descer, a glória, para também, esquece isso. A glória do Senhor é exatamente aquilo que você chama de inglória. A glória do Senhor, como Paulo diz, que se aqueles homens poderosos, sábios daquele tempo, tivessem conhecido o Senhor da glória, soubessem quem ele era, jamais o teria crucificado. Então, aquele crucificado é o Senhor da glória. Ali está a glória do Evangelho. A glória do Evangelho é a renúncia, é o amor, é a graça, é a misericórdia, é o perdão, é a não retaliação, é a não imputação. Essa é a glória. Contemplamos a glória do Senhor. Nós temos que contemplar essa glória, para que, contemplando, como diz, contemplando a glória do Senhor, somos o quê? Transformados. Nós começamos a mensagem dizendo: quem subirá? Ninguém, só o Cristo. Só Ele está habilitado. Só Ele é puro de mãos, limpo de coração, que não entrega a alma à vaidade nem jura dolosamente. Mas quando você começar então a contemplar o crucificado, a glória do Senhor, essa glória vai infundindo em sua vida. E você então vai sendo transformado à imagem dele, até que você então seja exatamente como ele é. E aí você estará totalmente cristificado e, portanto, habilitado. Não é por obras de lei, não é por obras de homens, não é por rituais, não é por jejuns, por vigílias, é por contemplar, contemplando a glória do Senhor. Somente contemplando seremos transformados. E cuidado, a transformação não será do dia para a noite, é uma transformação de glória em glória. Quantos níveis de glória tem? Não sei. Onde eu estou? Também não sei. Eu sei que tem muito a avançar, muitas glórias a passarmos. Essas glórias, todas elas dizem respeito ao ser bendito de Cristo, que na humilhação mostrou aos homens quem é Deus. Tá bom, queridos? Vamos contemplar o crucificado? Não temos outro caminho. Não adianta. Vai mudar de igreja? Muda, mas não vai mudar a sua vida. Você pode mudar de ministério, de vida você não muda. A única maneira de mudar a vida é contemplando a glória do Senhor. E repito, essa glória são os seus, é o seu coração derramado
nas misérias humanas é a não ofensa, a não retaliação, é a não vingança. É quando alguém te pedir para caminhar uma milha, que você caminhe em duas, é perdoando, exercendo misericórdia, conforme Cristo nos ensinou. Amém, queridos? Glória a Deus.